o dar e o receber. Como tudo na doutrina evolucionista, que é o trabalho constante para vencer as imperfeições morais, deve ser meta prioritária do indivíduo que chega à casa espírita. Então, é o que a gente estava falando. O trabalho constante para vencer as imperfeições morais deve ser meta prioritária do indivíduo que chega à casa espírita, trazendo a colheita de uma semeadura milenar, na sua grande maioria negativa. Ou seja, por que milenar? Nosso espírito é muito antigo, são muitas encarnações, muitas. Né? Só de civilizações a gente tem mais de 6.000 anos de história. E o que ele fala? Na maioria, negativo. E agora, hoje, tendo contato com a doutrina, já construindo algumas coisas na intimidade, porque a gente não é um ser totalmente zero, sem nada. A gente já tem algumas virtudes em nós. O que eu vou fazer? A prioridade para mim é o aprimoramento moral. Essa deve ser a minha prioridade. O que fazer então para começar a trabalhar, né, essas mazelas da alma e dar a partida para a conquista das virtudes que nos conduzirão à felicidade plena, determinismo que a todos nós aguardam? Primeiramente, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, estudar as deficiências de que somos portadores, colocá-las na ordem de valor e iniciar a grande jornada de volta, com as dificuldades naturais de toda a reconstrução. Quem já fez essa viagem para dentro? Sim. Eu não gostei. Alguém mais? Também? Agora, quem fez essa viagem com a finalidade de estudar? De criar um plano para arrumar esse interior. Não adianta só olhar para dentro de si. Tem que fazer esse movimento com uma proposta, com um apoio, criando um plano, né, de ação para essa movimentação. É o meu também. Uma das soluções é estar aqui, né, estudando. Fazer uma viagem dentro de nós mesmos, estudar as deficiências. Olha o que Filomeno Miranda está falando. Estude a sua deficiência. Não é ficar, gente, eu sou fofoqueiro. Eu sei disso. Reconheci. E ficar orando todo dia para que Deus me ajude a vencer isso. Isso é estudar? Não é isso. A gente tem que reconhecer o mal, que é uma consequência da minha imperfeição espiritual. Tirar essa coisa, ai meu Deus do céu, sou culpado, sou pecador eterno. Tira isso, que é uma herança que a gente tem das nossas vivências na igreja. O pecado está em nós, porque o pecado é um mal, e o mal é uma consequência da minha imperfeição espiritual. Eu vou ter esse pecado, porque eu sou imperfeito. Mas conforme eu evolua, a minha perfeição vai trabalhando, vai sobressaindo sobre a imperfeição, vou me tornar perfeito. Jesus, há milhares de anos atrás, ele era como eu. Que chorava, que bebia, que fazia coisas erradas. Isso é importantíssimo. Então, o que é estudar as deficiências do espírito? O que é? Gravar uma muito grande, porque você sempre está errando, você para, você fazer errado. Eu acredito que a luta ainda é o terceiro passo. O que é o estudar? Eu olhei para dentro, eu me reconheci, identifiquei. O que eu preciso fazer que ele está falando? Estudar. O que é estudar? Buscar ajuda, buscar um aprendizado, estudar dentro daquilo, da sua deficiência, fugindo de lugares, sei lá. E como que eu estudo essa deficiência?
além de buscar a vida? Eu acho que estudar é você identificar o que provoca aquilo em você, quais as situações que te levam a cair. É uma autoanálise, né? É uma autoanálise. Então, gente, nós temos que fazer esse mergulho para dentro de si, identificar as nossas mazelas e as nossas potencialidades também. A gente tem uma navegação para o lado das coisas. Estudar, mas é pôr no papel. Faz lá, quais são minhas deficiências espirituais? Explicar, em outras palavras. O que eu sei fazer de bom? Como virtude, eu sou paciente, sou tolerante. Claro que eu sou igual a Jesus, mas eu já tenho essa paciência. Diferente de outra pessoa, eu sou mais paciente. Vou estudar minhas mazelas. Por que eu tenho que estudar? Porque estudando que eu vou traçar um plano para trabalhar elas. Dá um exemplo aí de mazela, de dificuldade. Imperfeição. Então, o orgulho ele é amplo, é algo prático. O melindre que é do orgulho. Falar demais. Vamos falar o melindre. Por que eu sou melindroso? Porque quando alguém fala mal de mim ou trai minha confiança, eu me decepciono. Se a pessoa pisar a bola comigo, para mim, eternamente, não quero mais saber de você, vou ficar chateado com o seu resto da vida. Ô, Bruno, eu acho que o melindre é mais do que isso. O melindre é quando alguém fala mal de você, trai, há uma causa. O melindre é quando às vezes você é tão orgulhoso, tão vaidoso, que às vezes a pessoa fala qualquer coisa e logo você fala comigo. Melindroso, E a exatamente. pessoa nem não está Não imaginando. quis nem dizer sobre você. Isso, nem era sobre Exatamente. isso. E você sempre. Exatamente. E fica cultivando aquilo. Eu sou uma pessoa melindrosa, por exemplo. Eu sei que eu sou. O que isso me atrapalha nas minhas relações? O quê? Todo mundo. Mas tem pessoas que têm tem pessoas que estão no 100. Tem pessoas que ficam chateadas nesse melindre e trabalham isso. Tem pessoas que cultivam isso. Então, no caso, estou falando de deficiência que atrapalha a minha convivência. Para mim, quando eu me melindro, às vezes, hoje eu consigo assim, perceber que eu estou me melindrando. Não, aquela pessoa não falou em função disso. Eu começo a analisar, mas a primeira coisa que eu sinto é sentimento, é o sentimento ruim. Sim. E o que esse sentimento atrapalha nas suas relações? Nossa, Você cara. está acreditando a pessoa. Você vai se afastando cada vez mais, você vai sempre Posso ser me a vítima. afastando. Atenção, posso me afastar fisicamente ou psicologicamente, espiritualmente. Eu vou continuar sendo amigo da Mônica. Só que emocionalmente eu estou distante dela. Você vai dizer que é meu amigo, Eu mas vou seu sorrir espírito para vai você, estar eu vou ser educado, eu vou até dar manifestações de carinho, porque eu gosto de você, mas sempre eu tenho aquele sentimento. Isso me atrapalha nas minhas relações. O que mais? Você não ser você mesmo diante daquela pessoa. Às vezes ela falou uma coisa que de fato chatearia qualquer um. E eu não disse para ela que me chateou. Só que ela falou para todo mundo, ela falou no momento de calor. E para ela passou, entendeu? Virou o dia, beleza. Mas para mim aquilo está dentro de mim. Eu incentivando isso, o que eu estou fazendo? Numa relação afetuosa, isso se torna problemático. Porque se torna impensível, cristaliza no meu interior. Então isso me gera problemas espirituais, físicos e em relacionamentos. Porque se eu e a Mônica, a gente é casado, eu não consigo ter essa maturidade de conversa, mesmo que eu continue com ela e eu gosto dela, mas o que isso vai me atrapalhar? Porque no nosso planejamento a gente escolheu estar casados para que eu me aprenda a conviver com ela e ela aprenda a conviver comigo. E se eu alimento isso, eu posso ter uma vida de 70 anos com aquela pessoa e eu vou ter que voltar de novo. Porque foi forma, aparentemente,
exteriormente nós estávamos bem, mas emocionalmente não tinha ligação. Aí vai desencarnar, agora você tem que voltar de novo, porque se não fizer, não tem o que fazer. E aquele que é menos melindroso, que o André, que às vezes falou, não percebeu, ele está feliz, ele se doou. E aquele que é muito melindroso, na realidade, ele enganou aquele que pensou que estava feliz. Ele falou, mas eu achei que estava tudo bem, então ele não deu oportunidade para o outro se sentir. Sim. Aí identifiquei que essa deficiência me atrapalha nas minhas relações profissionais, individuais, sociais. Porque a pessoa que tem um menino vai atrapalhar em tudo. Às vezes o chefe chama a atenção dela, não porque ele odeia ela, é porque ele quer o bem dela. Fala, olha, faça desse jeito, você faz aquilo. Aí, ó, fica daquele jeito, ó. Às vezes até acho que, dependendo do grau do milímetro, a pessoa, tipo assim, sei lá, aqui mesmo, tem uma preleção. Você já fica, tá falando pra mim? É pra mim que tá falando. É alguma coisa que ela ficou comigo e daí ela tá jogando no geral. Tá falando geral, mas é pra mim, ela tá querendo me atingir, ela tá. Você fica exatamente cultivando. Então, eu identifico que essa deficiência me atrapalha nas minhas relações. O que mais essa deficiência não trabalhada vai me atrasar? Ela abre as portas, vou falar bem na forma, os demônios. Abre as portas para os demônios entrarem. Ou falando corretamente, eu alimentando essa deficiência, a minha vibração vai estar sempre numa frequência desses espíritos que têm esse tipo de deficiência ou espíritos comprometidos com o mal que querem afetar um grupo ou a minha família ou o meu relacionamento de casado, e ele vai usar isso daí para destruir tudo. Então olha como essa deficiência não trabalhada me atrapalha. Beleza, reconheci isso, faz mal para mim. O que eu vou fazer? Vou buscar ajuda, vou estudar. Não é querer a fórmula pronta. Falar, então eu vou achar o melhor terapeuta da região, vou pagar uma nota porque eu tenho dinheiro e vou fazer. Não é só isso. Eu também vou fazer meu movimento. Mesmo porque o melhor terapeuta, né, ele vai fazer que a pessoa faça isso. Né? Ele vai facilitar que você tenha entendimento para que você dê esse passo. Ele só vai te ajudar a enxergar. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu sou espírito. Tem uma paulada de livros da área psicológica, de tudo. O espiritismo fala de tudo. Vou pegar tudo que existe sobre o menino. Aí vou lá, vou pôr lá, espiritismo menino. Vai no YouTube, Divaldo menino. E pesquisa tudo. Aí eu vou estudar isso. Por quê? Eu tenho que entender o que é isso. Qual é a causa desse menino? Aí eu vou descobrir que talvez no fundo da causa é o meu orgulho. Eu não gosto de ser enganado ou ser julgado sem ter a razão. E eu vou descobrir que as causas podem ser inúmeras. Inclusive um trauma da infância. De irmãos, ali, a família tinha 30 irmãos, a mãe falava torto para todo mundo, eu tomava dor de todo mundo e ele me traumatizou. E eu vou estudar, vou entender o que é isso. E estudando, entendendo, eu consigo traçar um plano. Aí é o terceiro passo que eu falei. Porque aí a minha luta contra essa deficiência não vai ser uma luta. Não adianta eu fechar o olho e falar assim, eu vou fazer de tudo para não fazer isso mais. Só que se eu não entendo o que é difícil, é muito difícil. Se eu não entendo, no meu caso, que é a sexualidade, se eu não entendo exatamente o que é isso, quais energias ela movimenta, o que isso traz em nós, eu simplesmente fechar o olho e falar assim, eu vou aguentar. Eu posso passar a vida inteira falando não para tudo. Só que eu vou ter que voltar porque o que Deus quer? A gente alinhe as nossas energias, equilibre as nossas energias. Então, um extremo é o da vazão total. Sai que nem louco, vou comer todo mundo. O outro extremo, que inclusive acontece dentro da igreja, você pega um adolescente, enfiar um seminário, o cara com os hormônios à flor da pele, às vezes não é a vocação daquela alma, às vezes ele foi pela família, ou porque o cara acha que não sei o
quê, você acha que não é a vocação daquele espírito. E vai lá de um extremo, ele vai para o outro extremo. Aí surgem essas atrocidades, padre pedófilo, orgias, aquela coisa doida, como tinha muito antigamente, e infelizmente ainda tem hoje. Né? Então não é o extremo, não é a forma, é o equilíbrio. Divaldo, ele não casou, a vida dele foi para doutrina. Moacir, casou. O Raul Teixeira, ele casou. Essa é uma condição do palestrante espírita, empatíssimo. Chico não casou. Porque aqueles espíritos, eles canalizavam a energia sexual no fazer o bem. Porque eles já tinham, já trabalharam, mesmo assim foi difícil para eles, essa canalização. Alberto Almeida é casado. Ele é inferior em relação aos outros? Por ele ser casado, fazer sexo com a mulher dele uma vez, sei lá quantas vezes por semana, eu não sei que site, cara. Fazendo sexo regularmente. Não sai de detalhes, né? Ele é inferior em relação ao qual? Nesse sentido, isso não quer dizer nada. Então, equilibrar as energias. Então, eu estudo, identifico isso, busco ajuda se a minha ação não é o suficiente para equilibrar, refazer essa energia, eu vou buscar ajuda. Eu entendo tudo agora, eu sou expert em sexualidade, mas mesmo assim eu estou caindo. Aí eu vou buscar ajuda. Fazendo tratamento de passe, estudando, gastando energia, praticando esporte, fazendo terapia, com um bom terapeuta, se for o caso. Se for o caso extremo, eu vou tomar remédios psiquiátricos. Se for um caso extremo mesmo, né? Ponto final. Fim do mundo. Cheguei no fundo do poço. Vou ter que ir no psicólogo. Né? Preconceito. Porque hoje a forma, o que diz? A mãe vai ao psicólogo, seu caçador fala, a mãe que é louca. Ela tem um parafuso solto. Que não vai errar. Não, é louco toda mulher. Só que as pessoas alimentam isso. Cria essa máscara. Aí a gente se preocupa com a nossa forma física, com a nossa saúde, com o dentro da gente, mas com a saúde mental não é dentro. Não, porque aí eu sou louco. Aí eu não posso, eu não vou no terapeuta. E se eu for, eu não vou falar para ninguém. Imagine se vocês sabem que é o terapeuta. Nossa, é a forma. Preconceito. Você se preocupa com o seu dente, com tudo, e não se preocupa com a saúde. Talvez o mais importante, que é a saúde mental. Fala, Alberto. Tem pessoas que elas criam uma máscara e ela vive esse mundinho dela. Na semana passada eu ouvi falar em um professor na Austrália de ciência jurídica. O cara dando aula vários anos pedófilo. Muito bom. O cara é formado em direito, professor, sabe tudo. Exatamente. Ele vive dentro da máscara dele. No mundo dele, né? É a ilusão. Pegaram o computador dele, ele tinha mais de 900 contatos menores no mundo inteiro. É a ilusão do mundo materialista na escola. Eu, às vezes, procurando o lado espiritual, sei lá, ciência, procurando respostas de como que uma pessoa dessa era vive dentro dessa máscara a vida inteira. Mas por ter títulos acadêmicos não quer dizer nada. A evolução é moral e intelectual. Então, é esse esforço que a gente tem que fazer de retirar. Então, chega o professor, olha, eu estou em uma terapeuta sexual. Até recomendo, porque acho que muita gente está precisando. Dá uma brincada aí. Mas eu não faço isso, por quê? Porque vocês vão me julgar, vocês vão falar que eu sou louco. Eu prefiro me preocupar com o julgamento de vocês ter uma vida de inferno, não conseguindo ter um relacionamento estável com ninguém porque eu não trabalho isso, mas dos 30, 40 anos que eu estou com vocês, vocês acham que eu sou bonitinho. Ou eu prefiro sacrificar essa honra e viver bem, saudável, conseguir ter um relacionamento estável. Isso é o ponto de vista espiritual, cristão. O que é mais importante aqui na Terra? São as nossas relações com Deus e com o próximo. Isso é mais importante.
Se eu precisar me internar numa clínica, se o meu problema for droga, eu vou me internar. Não é porque eu sou rico ou porque eu sou pobre. Eu vou me internar. É isso que eu quero ser ajudado. E é isso que o Espírito está dando a nós. Você quer, a gente ajuda. Busque e achareis. Pede, pedi e obtereis. É isso que o Espírito está aqui. Mas a gente tem que fazer esse movimento. Então, eu estudei, constatei que, ou tentei, do meu jeito, sozinho, lidar com isso, mesmo conhecendo, vou buscar ajuda. Eu lembro até hoje quando eu fiz acho que os primeiros, eu fiz pouquíssimos atendimentos fraternos São Marcos. E eu acho que um que eu fiz, eu estava no fundo do poço, uma sessão de sexualidade, foi na primeira da faculdade, do Senhor. Quando eu falei para ele que nossa, eu sou um vampiro, eu quero comer todo mundo. Para mim foi muito bom, porque eu não falava isso para ninguém. Para mim foi, nossa, mas tinha um peso. Mas para meus amigos, não sabe que socialmente isso é bonito. É chegar na roda, moral social. Muitos comportamentos que a gente faz, socialmente é aceito. Mas eu sabendo de tudo isso, eu não posso ir com eles. Não é porque no carnaval é proibido dizer não existe pecado, que eu vou fazer isso. Eu vou falar, olha, como o Diego que é lá ateu, não é espírita, ele também fez isso, então eu vou fazer, independente se eu sou espírita ou não. Mas eu tenho conhecimento diferenciado. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. E é por isso que eu estou buscando essa solução. Não é chicotadas, é solução. Não é desculpas, é solução. A gente tem que parar de ficar dando desculpa também. Ah, mas eu sou assim por causa daquilo. Eu sou assim porque eu sou imperfeito. Sou assim porque eu... Chega. O Espiritismo fala, vamos resolver o problema, vamos trilhar o nosso caminho. O pior dos piores pecadores. Se ele quiser ajuda, ele vai aceitar ajuda também. No Vale dos Suicidas lá, quantos caras eram resgatados? Você lembra? Quando que eles eram resgatados? O que precisava acontecer para o cara ser resgatado? Se enxergar, ver o que fizeram, ver o mal que eles fizeram. É o arrependimento sincero. O pecado é um crime, né? É um pecado condenado, né, pela igreja. O cara se mata, vai lá para o Vale dos Suicidas por afinidade. No livro ele fala que todos ali, faz tempo que eu li, mas eu acho que era isso mesmo. Todos os suicidas são monitorados pela espiritualidade. Todos. Então eles não estão lá condenados por tempo que Deus vai ficar lá 50 anos porque se matou infeliz. Eles estão lá até o momento que a consciência se arrepende sinceramente e pede ajuda. Então, porque muitos ficam lá e não se arrependem. Não se arrependem, ficam lá alimentando aquele mal. Séculos. E lá no livro ele fala, todos são monitorados. Ao primeiro facho de consciência do cara, de arrependimento, imediatamente ele é socorrido. Parece que tem até um tipo de alarme, mas é um foco que sobe de tudo, né? Dizendo para os guardiões da... Só que na espiritualidade não dá para esconder, né? Aqui eu posso dar minha oração, ai Senhor, fiz cagada de novo, me ajuda. Mas no fundo eu não estou querendo resolver o problema, não estou querendo me trabalhar ou equilibrar. Aí eu dou uma desculpa, né? Ah, eu fui, vou pedir ajuda de novo, me ajuda. Não, não é isso. Para a espiritualidade, para Deus a gente não consegue se esconder. Para vocês não consigo, mas para Deus não. Eu nunca li esse livro nas sextas-feiras, Leia essa, vai ser gostar. recebe todo esse pessoalzinho. Então. Chama Memórias do Suicida, muito bom. Depoimento pessoal. Você quer esse jeito? Antes de virar espírita, eu sempre tive muita dificuldade de relacionamento com o pai e com a minha mãe. Na verdade, não era dificuldade de relacionamento, a gente se dava super bem, mas assim, eu sempre me sentia muito mal, porque eu não conseguia ser eu mesma com eles. Eu conseguia ser eu mesma com um monte de gente, às vezes até mais distante, e não conseguia ser eu mesma com eles. E aí
E aí o primeiro atendimento fraterno que eu fiz com sua mãe, só tenho paixão por ela, né? Porque ela sempre representou para mim uma figura de mãe mesmo. E aí foi a primeira pessoa que eu consegui, como figura de mãe, me abrir mesmo, falar tudo que eu pensava. E daí ela falou, seja sincero com seu pai e com sua mãe, fale tudo isso. E a primeira vez eu não consegui falar, mas eu escrevi. Eu consegui escrever. E assim, meu pai mudou não, minha mãe mudou não, eles continuam a mesma pessoa, mas mudou completamente a nossa relação. Mas você Porque meu pai nunca, porque meu pai, na verdade, ele é maravilhoso, ele nunca. A maneira que eu enxergava era que ele estava me exigindo ser perfeita, mas na verdade ele nunca entendeu dessa forma, né? Nunca foi a intenção dele fazer isso. Exatamente. E esse processo espiritual individual me ajuda a aceitar as pessoas, né? Então, às vezes, do jeito dele, da evolução dele, o melhor que ele queria era daquele jeito, né? Então, a forma de amar de cada um é de cada um, né? Às vezes, o Alberto Almeida falou isso, às vezes a limitação do espiritual cai naquela. O amor para ele é ser um pai de família, pôr a comida no fim do mundo e ser um cara íntegro, que não trai, que fica lá, mas ele não vai ser o super romântico que vai. Isso aí a gente fica assistindo muita Branca de Neve na adolescência e acha que é príncipe encantado. Vocês sabem melhor que eu isso. Então, eu vou aceitar essa pessoa. E numa relação de pai e filha, eu pedi para vir como filho dele. Ele não é o pai que eu quero, é o pai que eu preciso. Seja feita a sua vontade. Aí quando você fala isso, mas eu queria ouvir, eu queria que você me dissesse que meu pai é um tirano, um desgraçado. que eu sou a vítima. E que eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Nós trabalhadores temos que excluir essa palavra do nosso vocabulário. Então, estudei. Se eu não consigo lidar com isso sozinho, como eu acho que é quase tudo, eu acredito que a gente precisa muito um do outro, traça um plano, vai a papel, escrever mesmo, traça um plano. Porque os obsessores, eles estão numa sala assim, ó, aí aparece sua cabeça lá na sua carinha no computador, ficam lá debatendo quais são suas fraquezas, põe lá a fichinha, ó, Bruno no ponto X. Eles fazem isso. Leiam o Leandro Luiz, eu não estou mentindo. Sexta-feira vocês veem isso, né? São Berto, Serginho. Eles fazem isso, eles pegam o Bruno. Os obsessores conhecem eu melhor que eu mesmo. Isso não pode acontecer, gente. Não pode. Quem tem que me conhecer sou eu. Quanto mais eu não me conhecer, mais eu vou ser julguete das forças das trevas. E nós trabalhadores sabemos disso. Isso a gente tem que trabalhar. Diferente de uma pessoa que entrou agora, que está. Eu não vou exigir isso dela. Pensando como espiritualidade, porque eu não exijo nada de ninguém. Mas nós aqui, os nossos professores, o cara está 10 anos na casa espírita, ainda cai do mesmo jeito. O cara ainda não se enxergou que ele é orgulhoso naquele sentido. 10 anos na casa. Não, mas para nós, o cara está 10 anos aqui. Vou cultuar ele, pessoa de respeito, o que ele falar. Isso não quer dizer nada. A única autoridade que prevalece é a moral. Para ter autoridade moral é só o coração mesmo, não é títulos. E eu tenho pessoas que elas preferem mudar de casa em casa do que fazer a própria reforma. Sim, exatamente. Isso é muito triste. Então vamos lá. Fiz a viagem para dentro de mim. Estudei as minhas deficiências. Vou colocá-las na ordem de valor. Então, por exemplo, o meu melindre, ele não é algo assim que me incomoda tanto. Não sou dramático, não é algo assim, existe, mas, por exemplo, os ciúmes. Eu tenho ciúmes, mas não é aquela coisa que eu fico doente, que eu sofro, que eu preciso estar ligando o tempo todo. Não é algo, eu tenho, mas não é algo assim, cara. Mas, por exemplo, no sexo, ou na gula, ou eu me acho superior, porque eu sou superior, eu estudei mais que as pessoas, identifiquei que eu sou prepotente. Então, eu não vou focar toda a minha energia no melindre. Eu vou focar no que mais me atrapalha nas minhas relações. Porque de repente essa prepotência está me atrapalhando
criando abismo entre eu e minha mulher. E eu estou sofrendo, eu não quero, eu gosto das pessoas, não quero perdê-las. Então, na ordem de prioridades, é isso que ele está falando aqui, ó. O que eu preciso? Então você vai lá. Então eu vou focar mais nisso. Porque, gente, a evolução, presta atenção, não dá saltos. Não dá para você, eu vou trabalhar tudo. Aí você vai se frustrar e vai sair de casa. Ou vai mudar de religião. Não dá, gente. É por isso que a gente reencarna. Não dá para ser Jesus em um dia. Não queira, não se incomode você ter muitas coisas erradas e querer resolver tudo. Mas você resolve a que mais te atrapalha no momento. Ou começa a resolver. Talvez daqui 4 vidas a gente consiga equilibrar esse sentido. Aí você vai outra. Aí você vai outra. Por isso que reencarnar é assim. Aí o que ele fala? E iniciar a grande jornada de volta com as dificuldades naturais pela reconstrução. Não é fácil. Não é fácil. Porque alguém está me cobrando isso aqui? Ninguém está te cobrando. Muito porque às vezes meu comportamento socialmente é tranquilo. Às vezes até minha mulher me aceitou. Ele é assim mesmo, eu gosto dele assim mesmo, acabou. Tudo bem, eu sou assim. Mas eu vou querer alimentar isso? Essa é a dificuldade, porque ninguém nos cobra encarnadamente. A menos que seja algo muito próximo, né? Mas às vezes até próximos a pessoa aceita. Quem tem que cobrar? É a dificuldade. Consciência, a nossa consciência. Leandro fala, nós não devemos julgar o próximo, mas conosco nós devemos ser o mais severo dos juízes. Não de se autopunir. Mas, você acha que o que você está fazendo hoje é o que você poderia estar fazendo? É o seu limite? É o seu tempo? Quem tem que fazer isso? Somos nós. Quem nos cobra isso? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência. Quem vai nos cobrar quando desencarnar? A nossa própria consciência. Agora, eu quero ser feliz, não quero ser infeliz a vida inteira. Eu quero ter paz, eu quero ter consciência. Eu quero dormir tranquilo. Fazendo esse movimento eu vou ter isso. Então, a dificuldade, ela é isso. Porque o meu dia a dia, que eu vou estar ali traçando meu plano, estudando, não vai ter ninguém me cobrando. Eu tenho que me cobrar. Eu vou ser responsável pela minha evolução. Eu vou construir minhas obras interiores. E quem tem que determinar o ritmo? Sou eu mesmo. Aí a gente vai usar nossos mentores, muita oração, muito estudo, sempre estar ligado ao trabalho do bem, que o trabalho vai nos ajudando. Mas sou eu que tenho que determinar o ritmo. Por isso que é difícil. Uma das dificuldades, né? Tem outras muitas. Bruno, isso que pode acontecer nesse momento também é depressão, né? Que, por exemplo, a pessoa tem a tendência, uma dificuldade, começa a vir para o centro, escuta tudo e começa a fugir daquela dificuldade, só que Ou reprimir, né? Isso. Exatamente, que é uma forma importante. Sempre vai estar lá. Então, por exemplo, o sexo que a gente estava falando. Eu sou lá o galinhão, pegando todo mundo. Estudei, tracei um plano. A partir de hoje eu vou achar uma mulher para casar e aí você vai reprimindo aqui. Aí você, fazendo um estudo superficialmente, você não sabe trabalhar essa energia. Aí você acha uma pessoa legal, interessante, se relaciona com ela, mas ainda você está reprimindo. Porque você não trabalhou isso. Então, por isso que é necessário um estudo da dificuldade e ajuda profissional mesmo, para que não haja essa repressão. É a mesma coisa, eu falho na gula. A partir de amanhã eu vou virar vegano, vegetariano. Você acha que eu vou conseguir? Aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. E o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Eu me frustrando, eu vou ter mágoa, vou ter raiva, vou ter ódio de mim mesmo, ódio do mundo, das pessoas. Ou pior, né? Então, a evolução não dá saltos. Devagarzinho, traça um plano. Bom, hoje eu vou no churrasco, eu como até pega carne sangrando. Eu vou no churrasco, vou procurar comer o necessário. Porque eu como supérfluo. Se tiver pratada, eu vou comer até eu vomitar.
Daí eu falo, mano, não dá mais. Pior, né? Às vezes fico o dia inteiro sem comer para comer, chegar à noite. Eu fui a Aí o que eu faço? Não, eu não vou simplesmente cortar isso da minha vida. Mas quando eu estar nesse ambiente, eu vou procurar o meu necessário. Não. Tenho um problema com a bebida. Vou cortar a bebida do nada. Se eu tiver uma força de vontade assim, mas que é muito raro de acontecer. Ou você sofreu, sei lá, uma situação traumática e aquilo te associou a um trauma, por exemplo, você bateu o carro, quase morreu. Talvez a pessoa consiga, talvez. Né? Tem gente que consegue parar de fumar do nada, né? Foi a cabeça, eu parei de fumar e acabou, não fumei nunca mais. Né? Você foi assim, né? Mas o Rogério é o Rogério, a situação histórica do Rogério é uma, o perispírito do Rogério é outro. Às vezes o Rogério adquiriu o hábito de fumo nessa vida. Eu adquiri já 5 vidas. Eu na bebida não tenho problema. O cigarro, meu pai fumava Marlboro meu lado desde criança. Eu gosto até do cheiro. Meu pai fumava pra caramba. Na adolescência, todos meus amigos eram tudo alcoólatra. Muitos se perderam nas drogas. Toquei em banda de rock também. Muito cenário. Pra bebida de cigarro, eu aprendi a beber na faculdade é cerveja. Eu tomo cerveja. Desse lado eu não consigo tomar. Eu fui no carnaval lá, fui na casa do meu tio lá no Ipanema. A gente foi na casa dele antes, ele chegou com uma cachaça. Meu tio, esse tio que eu falei pra vocês, tem um bar lá, né? Ó, essa cachaça é envelhecida no barril de carvalho, tem uns 10, 30 anos. Você vai tomar, você vai sentir o gostinho do orvalho com sabor não sei o quê. Aí, ó, pra não ser chato, nossa. Aí, pra não ficar feio, eu me controlei do meu careta, né? Eu virei assim, nossa, tio, gostosa mesmo, né? Mas não vai, acho que chega assim também, né, Diego? Você não, com destilado, você não... Ah, não muito. É, gostava não. Vinho, eu não gosto de vinho. Eu odeio vinho, eu não consigo gostar de vinho. Mas cerveja é uma coisa que eu tomo assim, que é mais ou menos também. Só que sexo, pra mim, é o que é. Então, cada um tem um departamento que tem que ser trabalhado. Eu não vou de um extremo ao outro. Eu vou sempre gradativo. Sempre gradativo. Gradativo eu consigo chegar lá, ao equilíbrio. Não o isolamento total. Ao equilíbrio. Né? É, isso aí a gente vê. A tarifa de trabalho de saúde é isso. A pessoa quer emagrecer. Do nada ela vai emagrecer. A menos que ela tenha muito dinheiro, pague lá uma cirurgia, mas mesmo assim existe todo um processo. Nenhum médico faz isso de forma, eu acho, né, que existem médicos. Eu acho que médicos têm ética. Ele não vai falar, vou fazer uma redução de estômago em você, mas não vai trabalhar nada no seu psicológico. Tanto é que a pessoa volta a ser gorda, né, sei lá. E pode ser até perigoso, né, porque a pessoa quer emagrecer dia após dia. Vai lá, muda a sua alimentação, seus hábitos, lá, para chegar lá. Né? No início, as dificuldades são enormes. O egoísmo, chaga da humanidade cujo progresso moral vista, no dizer de Emmanuel, está ainda muito forte em nós, puxando-nos sempre para baixo, porque evolutivamente estamos muito mais próximos do começo com os pés fincados na terra, do que na plenitude de felicidade que ainda não merecemos. Nesse ponto, temos que recorrer à vontade, uma das forças atuantes do Espírito para implementar a jornada planejada, ou seja, houve um momento de planejamento, houve um momento de reconhecimento, de estudo, planejamento, e aí eu vou precisar da vontade, que é o motor do Espírito, é o combustível, para vagarosamente, tropeçando e muitas vezes caindo, a fim de atingirmos a meta ideal. Como é emagrecer, né? Você traça lá o plano, aí chega na casa do parente, o brigadeirão lá, o que tem que fazer? Fala não. E para você falar não, você precisa de vontade, né? Não é assim? As mulheres aí que falam disso. Para você parar de fumar ou diminuir sua bebida, você tem que saber falar. Resistir esse panetone. Ó, Vergonha. Pois é. sacanagem com Tô você. fora.
Caminho largo da perdição. É o mais fácil. Aí o que eu faço? Vou escolher esse caminho. Ah, mas se eu fui lá, fiz meu exame, tá dando coisa errada, a médica falou, se continuar assim, você vai passar dos 30, colesterol alto, lá, tá ficando gordo, não sei o quê. O que eu faço? Vou ter que ter vontade. É aqui que entra isso aqui, gente. Nós, trabalhadores, já temos que saber das nossas potências do Espírito. Vontade, a força do pensamento, sentimento, livre-arbítrio e consciência. Para que eu consiga evoluir, eu preciso desenvolver essas coisas. Para eu aprender a dizer não, eu preciso ter uma vontade fortalecida. E se eu não tenho uma vontade fortalecida, o que eu faço? Sento e choro? O que eu faço? Eu vou trabalhar para... Então, eu tenho uma deficiência. Para eu vencer essa deficiência, eu preciso de uma vontade de 30. A minha é 2. Eu vou, diante de eu querer lutar direto contra essa deficiência, eu tenho que desenvolver a minha força para que eu consiga voltar ao normal, ou ao equilíbrio, não ao normal. Como que desenvolve a vontade? Querendo. Mudando os pensamentos. Gente, tudo que a gente fala aqui tem que ser prático. É dia a dia. Não adianta falar assim, vou ficar me reformando. Não, é dia a dia. Tem que ser coisa que dê certo no dia a dia. No dia a dia, como que eu desenvolvo minha vontade? O que é necessário para desenvolver a vontade? Aí o que eu vou fazer? Deus me deu um pensamento, inteligência. Eu vou estudar. Foi lá no Google. Como desenvolver a vontade? Garanto que vocês aparecerão milhares de páginas. Provavelmente aqui vai ter uma palavrinha que chama disciplina. Que é o que Emmanuel fala para o Chico quando ele vai começar a jornada dele nos livros. Então, vontade, disciplina. Como que eu vou desenvolver a disciplina? Disciplinando meus hábitos diários. Então, no dia tal eu vou para o estudo. Disciplina. Chegou no dia, o parente veio em casa. Amigo, você chegou sem avisar, irmão, tio, primo, avó. Espera um minutinho ou você volta outro dia. Porque eu tenho um estudo. Disciplina. Está caindo muito. Dá para ir? Volta na inteligência. Dá para ir com essa chuva? Pode ser que não dê. Aí eu não vou porque o clima não favorece, né? É perigoso. Tem momentos que não tem como pegar a estrada. Eu sei que no meu percurso tem momentos que alaga. Procuro me informar, ligar lá na ViaOeste, no site da ViaOeste, ver, tá tudo ok? Eu vou. Inteligência, exercitei minha vontade. Tá vendo, gente? É isso. Quem aqui faz oração todo dia de manhã à noite? Levanta a mão. Todo santo dia, de manhã você acorda, faz oração, de noite você vai dormir, você faz oração. Quem... Não pode. Pode se agradecer qualquer coisa. Quem consegue fazer todos os dias? Então, parabéns para vocês. Porque vocês disciplinaram o hábito, que é saudável, e conseguiu fazer isso virar um hábito, com a vontade. Talvez quem faz isso, se passa 2, 3 dias e não faz, sei lá, com força maior, vocês começam a se incomodar. Sentir falta e parece que tem alguma coisa que está faltando no meio. Que cobra. Para uma pessoa disciplinada, quando ela vê, ela fica 1, 2, 3, 4, quando ela vê, ela está 5 meses sem fazer prece. Ela faltou 1, 2, 3 dias no curso, quando ela vê, ela está 6 meses. Sem pensar, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou. O que precisa para que a espiritualidade use a gente e nos injete a força? Disciplina. Por isso que em algum lugar que eu não me lembro aonde, eles falam que a casa começa a sair da sua infância 15 anos depois de criação. De 10 a 15 anos, eu vou lembrar que livro está escrito esse do Chico. 10 anos. A casa. Por quê?
Porque enquanto está nesses 0 a 10 anos, a chance de rodar para um lado ou para o outro é grande. Né? Disciplina, vontade. Eu vou dar passe, quinta-feira eu vou exercitar minha vontade para que eu consiga, pode cair o mundo, pode vir Lúcifer na minha frente, se ele diz, olha, hoje você não vai me tirar do sério. Amanhã você me tira, mas hoje eu vou ficar aqui. Pode falar, encher o saco, jogar tudo que você tem contra mim, que hoje eu vou trabalhar à noite. Vontade. Aí eu vou almoçar no restaurante, no trabalho, ou sei lá onde, quinta-feira. Tem lá uma carnona, uma feijoada, coisa pesada. Isso, hoje eu vou trabalhar. Então eu vou sacrificar esse meu prazer, que é um prazer, em prol do meu trabalho. Amanhã eu como. É o que o Diego falou. Amanhã, se quiser, eu como. Mas aquele dia eu vou me disciplinar. Então, gente, e o que os espíritos fazem quando nos atacam? Qual que é a primeira coisa que eles enfraquecem? A vontade. É a primeira coisa. Só que você ter vontade, você tem que ter saúde. Para você ter saúde, você tem que ter uma rotina de exercícios. O seu Marcos, ele corria todo dia lá embaixo. Até ele ficar doente, ele corria. Ele parou de correr quando ele chegou no limite do limite. Mas ele estava frio e estava correndo lá em volta do lago. Estava chovendo, estava correndo lá em volta do lago. Todo dia dava umas voltinhas. Porque ele sabia que para que ele exercitasse tudo aquilo que estava fazendo, para entregar uma qualidade melhor, principalmente no passe, ele precisava que o corpo dele tivesse ação. E não só o corpo, porque quando eu me comprometo a correr ou fazer um exercício, seja uma vez por semana, eu estou me disciplinando. Agora, quantos daqui conseguem fazer isso? Aí onde que a espiritualidade vai atacar? Nesse ponto. Vai lá, fica lá no sofá, reinando, vendo só besteira. Ou mesmo que você não veja besteira, mas você vai estar sem fazer nada. Mesmo que você queira ficar estudando, mas seu corpo vai se debilitando, aí eles não vão te pegar espiritualmente, mas te pega fisicamente. Aí você vive enfermo, não consegue nem sair da sua casa direito. Porque a espiritualidade tem uma ficha nossa. E eles sabem exatamente isso. E eu, que sou eu deveria saber. Né? Então não esqueça, potências da alma. É sentimento, né? O sentimento sublimado é o amor, né? Que é uma outra entidade. O sentimento é uma força também do espírito. Isso daí, gente, no seu livro lá, ô Tereza, que você pegou, o problema do ser destinagador, o Leonini faz um estudo sobre isso. E tem vários livros de Minas, do Eurípides, que eles estudam isso daí também. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, mudou muita coisa na minha vida. Tudo que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Sim. Né? Se você pensar na vontade, normalmente se você não tem disciplina com a sua rotina, com a sua alimentação, com a atividade física, com oração, acaba sendo uma reação em cadeia. Exatamente. A pessoa que ela é indisciplinada num ponto da vida, ela acaba levando tudo, né? Então, uma coisa que eu usei na minha vida agora, né? Eu tenho mais facilidade para disciplinar a minha alimentação, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para disciplinar a atividade física, por exemplo. E eu tinha uma dificuldade intermediária, né, na parte espiritual. Então, assim, a alimentação eu tentei deixar o mais disciplinado possível. Daí depois eu fui para a parte espiritual, consegui me disciplinar espiritualmente. E daí agora eu entrei para a disciplina da atividade física, né? Um pouquinho de cada vez, até conseguir disciplinar tudo. Porque daí a gente percebe isso mesmo. Quando você consegue disciplinar uma coisa, acaba acarretando em todas as outras. Em todos os departamentos da vida. A pessoa vem aqui, reclama, né? A vida está zoada, não sei o quê. Aí você vai na casa da pessoa e ponta a cabeça a casa. Aquela bagunça, coisa jogada, tranqueiraiada, coisa velha, sabe? Acumulador. A casa é um reflexo de quem?
percebo isso em mim. Tem dias que eu percebo que eu começo a me perder um pouquinho, aí eu chego lá no quarto bagunçado, aquela coisa toda, a casa tem que limpar. Aí às vezes eu estou com problemas exteriores, aí eu estou fazendo esse exercício, é uma vez que eu estou tendo agora. Pau comendo lá fora. O que eu penso? Eu deveria estar me preocupando em resolver a situação externa. Aí eu chego na minha casa, vejo que estou fazendo isso, eu paro e falo, não, vou lá, arrumo minha casa, limpo tudo, deixo bonitinho, aí tomo um banho. Aí quando eu vejo que passou o dia, virou, pô, estou mais animado no dia seguinte. Japonês é um ser, né, eles fazem isso, né, cara? Ele fala assim, você está com problema, vai dormir, vai comer. Você está com problema, come. Porque às vezes você fica ali, você até esquece de comer e fica frio. E quando a gente come, o corpo libera, não sei se é hormônios, ele dá um bem-estar. Aí você está fisicamente mais apto a fazer determinada atividade. As artes marciais nasceram como? Nos templos. Por quê? Monge areada, as monge tudo orando e meditando o inteiro. O que acontecia? O cara ficava defasado fisicamente, magrelo, ficava doente. Aí um certo monge olhou e falou, meu, se os caras não trabalhar a parte física, não tem como atingir o satori, a perfeição, a iluminação espiritual. E aí eles começaram a implementar exercícios para os monges, misturando a atividade física com a prática espiritual, só que eles foram além. O entendimento deles não era fazer atividade física para ser forte, ou para ser bonito, ou para ser... Uma coisa que aconteceu de errado conosco, eles entendem o ser como um todo, corpo e espírito, mente e coração. Então eles falam isso aqui. A nossa sociedade de criação ocidental separa isso, né? Espírito, corpo, pensamento e sentimento. Então, para a gente é difícil entender. Então lá eles falam, eu vou fazer exercício porque vai me beneficiar na hora de orar. Olha só. Mas se eu orar sentado, o que vai melhorar? Vai ser legal. Porque eles consideram o ser como um todo. E é isso que a gente faz aqui, né? Procura tanto. Então se você criar a vontade e disciplina, às vezes eu não vou ter disciplina para meus maus pensamentos, discipliná-los. Mas eu vou começar a exercitar minha vontade, arrumando minhas coisas, fazendo uma caminhada de semana. Ah, Bruno, isso é clichê, mas é o certo. É o caminho. Ele está falando aqui, é o caminho. Se você não quer trilhar, continua com a sua vida. Ó, ele fala, ó, para implementar a jornada planejada vagarosamente, tropeçando, muitas vezes caindo, a fim de atingirmos a meta ideal. A gente chega morrendo. Chega lá e vai falar não, um parente que chega do nada, ou vai na casa de alguém, aquele bolo, aquela coisa toda, você fala, não vou comer. Você chega assim, chega até a ficar triste, né? Fala, nossa, sabe? Porque minhas células estão viciadas, mas eu fico quieto. Ou se eu sou matraca, né? Sai falando mal de todo mundo, ou falo muito. Aí não, hoje eu vou ficar calado, vou calar minha boca. Aí fica lá, parece que tem uma formiga, né, na boca. Aí chega a doer, mas no fim você chega, se você tiver a vontade de começar pequenininho, consegue. Nada melhor para nós do que nos integrarmos às atividades essenciais da casa, onde servimos junto aos sofredores, convivendo com as suas dificuldades e aflições que são enormes, para podermos ir comparado com as nossas, que não passam às vezes de alfinetadas, levando-nos ao desespero, desespero sem razão, e ajustar as nossas posições. Nessas atividades estamos protegidos porque envoltos no psiquismo, no fluido da casa, na psicosfera da casa, que é formado pelas nossas orações e vivências, juntamente com a presença constante dos benfeitores que assim se avalizam os trabalhos. E importância de estar vinculado ao trabalho do bem. Vocês já sabem que para a nossa caminhada espírita, cristã, a gente tem que ter 3 coisas sendo feitas. Um dia para estudo, um dia para fazer a caridade, um dia para estudar ou a palestra. Procurem se adaptar no seu cotidiano.
Claro que às vezes você está vivendo um momento da sua vida que você não pode ter 3 dias na semana para fazer um dia cada um. Mas a caridade você não precisa fazer só aqui. Aqui é só um laboratório. Aqui a gente tem um exercício de fazer organização e entregar cesta. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas tem que ser algo constante, rotina. Você chega lá, vai nas vilas, ó, todo sábado das 4 às 6 eu vou estar aqui. Se precisar, eu vou estar aqui. Vai chegar sábado, vai estar chovendo, vai ter meu amigo, eu vou lá. Entendeu? Disciplina. E isso tem que ser executado semanalmente. É o mínimo do mínimo do mínimo. Um dia eu vou para trabalhar, um dia eu vou para estudar, um dia eu vou para me refazer. Vou estudar uma palestra, vou tomar um passe. Não vou ser trabalhador. Ficar aqui. Né? Escute o cara falar, tomo meu passinho, tomo minha aguinha, vibro lá, mas vou ficar tranquilo. É preciso os 3. Porque 1 elevado ao quadrado, ao máximo, aí você desequilibra. Se você começa a abraçar muita coisa, vai te desequilibrar. Por quê? Você ainda não tem o ritmo de um espírito mais elevado. Se eu só estudo, eu vou cair também. Porque eu não estou interiorizando esse estudo, que tem que ser interiorizado na prática, e eu não estou tendo um dia também para ser aluno, entre aspas, né? Ser um frequentador. Se eu só dou passe, não tomo passe, vai me atrapalhar também. Todo mundo tem que ter esses 3. Quando vocês conseguirem regular os 3, percebam que a vida de vocês vai estar bem tranquila. No sentido de evolução espiritual. Você pode estar vivendo uma tormenta lá fora, mas a sua força espiritual vai ser mais intensa do que se você está fragilizado num desses tripés. Um dia eu vou aprender a fazer o bolo, um dia eu vou fazer o bolo, um dia eu vou comer o bolo do outro. Exatamente. A Mônica sintetizou assim magicamente, isso aí mesmo. Um dia eu vou doar meu tempo, da noite vou fazer meu bolo. Um dia eu vou comer e outro dia eu vou planejar o bolo. Exatamente. Por isso que Kardec, a frase máxima do Kardec é fora da caridade nós falamos assim, né? Sem caridade, sem ação do bem, pode esquecer. Esquece. Nessas atividades estamos protegidos por quem impulsa. E aí a gente fazendo esses 3, aguentar as pauladas da vida vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu chego destruído quarta à noite. Mas na hora que eu chegar aqui, eu vou me refazer um pouquinho, eu me refaço. Aí quinta-feira volto para a batalha. Aí chega sábado, é hora de fazer o bem. Vou lá, vou me refazer. Por quê? A espiritualidade está com a gente. Ou estar, só que como paciente, do que eu ficar em casa orando, estudando e tentando fazer o bem sozinho. E outra, aqui a gente tem a força de todos, né? É muito mais fácil. Percebam nas férias, a casa ficou parada quantas semanas? 2, 3, né? Um mês, né? Vamos arredondar para o mês. Vocês sentiram falta? Sim. Para mim chega a ser até um inferno, porque eu sem estar na casa é muito ruim, eu fico muito fraco, caio muito fácil. Para mim, eu sinto falta. A gente estava falando isso ontem, agora no carro também, né? Sábado, a volta da evangelização. Foi um negócio mágico. É uma magia, a energia que você sente naquelas eventos. Sim, exatamente. Eu quero falar uma coisa minha que me ajuda muito. O certo para mim é uma força. Legal, tudo. E eu querendo vir para cá, daí surgiu meu pai, que eu queria ficar lá com ele, agora eu quero trazer ele, eu não quero vir. E eu fico muito nessa dúvida, meu Deus, mas eu ficando lá, por isso que eu estudo sozinho, entendeu? Sim. Eu caio muito, eu fico me recriminando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo querendo ir para lá? Eu poderia lá fazer, mas eu não, lá sozinho eu não consigo, eu não consigo. Para todos nós, é muito difícil sozinho, exatamente. Agora, existem situações que o momento de vida não nos permite estar assim, né? O Thalita, né, Thalita? Você veio falar comigo
estudo, né, que você não vai subir de quarto. Então, existem situações, né, extremas, quando o seu pai está doente, né, é isso, né? Ele quebrou o fêmur Então, e agora não vai poder ficar mais sozinho. A opção é ele vir comigo. Eu não dou a opção de ficar lá. Na minha cabeça, porque o pouco que eu fico lá, esses 8 meses que eu estou lá, fazer tudo. Enquanto eu consigo vir aqui, eu me refaço. Mas enquanto eu estou lá sozinha, eu caio muito, nossa. Então eu falo, estou sendo injusta? Não, eu quero que ele venha, eu quero que ele venha. Senão eu não vou conseguir, eu não vou. não dá, mas ninguém consegue sozinho. Né? Então, tem que ter paciência pela situação e, claro, tentando, né, sempre vir para onde você se sente bem, né? Então, existe momentos na vida que, às vezes, quando eu fiz 19 anos, eu comecei a trabalhar e fiz faculdade, o meu trabalho, eu trabalhava durante o dia, à noite na faculdade. E o meu trabalho é de trabalhar sábado. E domingo, eu não sou um cara disciplinado, acordar domingo para ir no colégio. E eu fiquei afastado, eu acho que foi o pior ano da minha vida. Pior ano da minha vida, porque vocês imaginam o terror que eu fiz naquele ano. Porque eu estava totalmente afastado, totalmente. Né? Só que era um momento em que eu tinha um certo histórico, e você sabe como, né? Ou tem certas coisas que não precisava ter extrapolado, e eu extrapolei. Né? Então, existem momentos que a gente realmente é testado. Né? Mas longe da casa, da igreja, onde você escolher para ser que te refaz, que é seu porto, que é seu pronto-socorro, longe disso não dá. Por isso que eu acho que sozinha é muito difícil. E Bruno, eu escuto assim, você quer ser boazinha, porque sabe que às vezes eu venho para ele, você não faz aquilo. Mas eles não conseguem entender que eu faço isso, que eu não estou fazendo para eles. O professor que eu estou fazendo, eu estou fazendo. Eu sou consciente que se eu não fizer aquilo, eu vou cair. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu fico aqui com eles. Mas quando eu penso nisso, eu começo a fazer muita besteira. Mas é exatamente isso. Estudar o Evangelho de Jesus é outra prioridade. Essa. Não é ler para afastar mau espírito, como a gente faz. Não é ler para benzer a casa. É estudar. Ou seja, você não precisa ler 30 páginas. Você pega um parágrafo, estuda. O que é estudar? É você refletir. O que essa mensagem está querendo dizer para mim? Em qual sentido ela se aplica na minha vida? O que eu posso fazer para tentar se aproximar do que ele está falando? Estudar. E tem muita gente que lê o Evangelho todas as noites, mas se torna uma forma, se torna um rito exterior. E às vezes ela lê toda noite, mas ela pouco reflete, pouco interioriza esse conhecimento. Então, gente, estudar o Evangelho de Jesus. Por quê? Estudando o Evangelho de Jesus, eu vou saber qual é a verdade. Sabendo qual é a verdade, é mais fácil alinhar a minha bússola espiritual para onde eu devo caminhar. Colocar esses ensinamentos na prática da nossa convivência diária, aprendendo a calar nos momentos em que fomos instigados à altercação. O que é altercação, professor? Será que é a exaltação? Quando você estão te justificando, está brincando. Depois a gente vai no dicionário. Aprendendo a calar nos momentos em que formos instigados à altercação. Ao ver quando a aflição e o desespero dos nossos interlocutores estiverem chegado ao auge, e a perdoar quando a insensatez descontrolada da criatura humana nos atingir. Então, olha quantos exercícios para a gente começar a fazer. Lição de casa que a Espírita passa para a gente. Estudar o Evangelho, aprender a calar a boca na hora certa, aprender a escutar. Aprender a escutar é uma virtude. Chega lá seu parente, sua mulher, seu filho, seu funcionário, fica lá falando. Tem que ouvir a pessoa. O amor, porque às vezes a pessoa só precisa de alguém para conversar. Isso é fazer caridade. Outra lição de casa aqui. Está marcado aqui alteração. O que é? Altercação é alteração. Então, está escrito. Os homens que foram instigados a se alterar, né? Então a ficar polêmico, a se
crescer, né? Pode ser também. A meditação continuada em torno dos postulados da doutrina espírita nos ensejará o embasamento cultural necessário que, juntamente com os sentimentos fortalecidos na prática evangélica, servirão de base para a saúde moral indispensável a quem se candidata ao trabalho do passe. Outra matéria de estudo indispensável é a do corpo humano, porque tornará o doador de bioenergia mais consciente quanto ao funcionamento dessa maravilhosa máquina com que liderará esse trabalho de cura. Isso é uma coisa que o Sr. Marcos sabia fazer muito bem. E é uma coisa que a gente pode fazer depois que acabar esse livro, ou no meio. Entender o funcionamento do corpo humano, né? O que é célula, o básico, não precisa saber, precisa do biólogo. Mas o básico, né? Para que servem os hormônios, como funciona o sistema digestivo, porque tudo isso vai influenciar no passo, né? O que faz cada coisa, a glândula pineal, a gente sabe que é uma ferramenta da mediunidade. Então é interessante a gente fazer o estudo depois disso. Quem é da área da saúde, se puder fazer algum trabalho para a gente assim. Entender o funcionamento, né? Igual, uma vez fala assim, toda doença tem uma causa espiritual. Sabe disso, né? Aí perguntaram para mim, mas a dor de cabeça? Eu falei, não sei. Aí eu falei, será que é espiritual dor de cabeça? Aí uma vez, o centro que eu vou ir no Torti para fazer estudo, o professor lá, ele é um médico, né? Culturista. Aí eu falei, doutor Iô, toda doença tem uma causa moral. Mas as doenças assim, como resfriado, dor de cabeça. Eu falei, eu estou sentindo dor de cabeça. Aí ele falou, dor de cabeça é um sintoma. Tem uma causa atrás disso. Então, de fato, a doença espiritual, a causa espiritual não é a dor de cabeça, a dor de cabeça é um sintoma. A causa espiritual está por detrás do sintoma. Isso qualquer médico, qualquer pessoa que tem intenção de sabe. Eu falei, olha só, né? Então, às vezes alguém procura a gente e ela não tem essa frase, essa afirmação da causa espiritual. E é uma coisa básica, né? Não é nada assim, conhecimento. Mas olha, como para mim, hoje eu estou com dor de cabeça. O que está sendo a causa? Eu mesmo começo a refletir. Isso é importante, conhecer o corpo humano. Eu vi no carro, a gente falou sobre isso. Logo que eu comecei a frequentar aqui o centro, eu não fazia estudo, não fazia nada, vinha, né, e tomava passe. E daí um dia eu estava com dor de cabeça quinta-feira, o dia inteirinho, chegou aqui na televisão, começou a dor de cabeça. E quando eu tenho dor de cabeça, eu passo no remédio e depois que eu durmo. E aí você que deu passo lá dentro. E aí você ficou muito aqui na minha cabeça. Muito. Eu saí sem nada. Acabou a dor de cabeça. Olha que eu sou um passista mediano para baixo. Acabou. Que bom. Mas exatamente. A gente tem o curso de passe somar, só que ninguém fez aqui, né? Nossa, ele ficava, olhava aqueles, ele mandou eu fazer um monte de folder assim, corpo humano, sistema hepático, olhava aquilo e falei, que graça, cara, tem que saber isso. Domingo de manhã ele falando do funcionamento, eu não sou da área de saúde, então eu não entendo. Na época eu não tinha curiosidade, hoje eu tenho, eu gosto de entender. Aí eu falei, meu Deus, por que ele fala tanto disso? Mas era coisa assim, aula de biologia que tinha aqui, cara. Depois eu baixar os cartões assim, ó. Tudo lá, sistema hemático, sistema não sei o que, ficava lá. Eu falei, mas o que tem a ver? Hoje eu entendo, né? É importante a gente conhecer. Alguns livros sobre passes contêm resumo de boa qualidade didática que podem ser consultados como fonte iniciais de informação. Aulus, instrutor de André Luiz Hilário, destaca: importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. A importância do estudo, né? Da mesma fonte jorra essa preciosa informação. Aqui, ó, no livro embaixo, nos organismos da mediunidade. Indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os saios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. A gente não precisa ser santo para ter acesso a isso, poder trabalhar.
Grifamos para destacar o que se nos afigura o ponto essencial de trabalho de passes. Servimos-nos de canal para que os raios divinos do divino poder encontrem acesso e passagem por nosso intermédio a benefício do próximo. O agente doador deve estar física, psíquica e emocionalmente saudável, portanto equilibrado. Então, lição de casa aí, ó. Quem não está equilibrado em uma dessas coisas, faça favor de começar a trabalhar para equilíbrio, para saúde. Tá? Físico, psíquico e emocionalmente saudável. No campo físico, ter cuidado com a alimentação, que deve ser frugal. O que é frugal? Leve. Essa palavra leva fruto, né? Mas deve ser algo leve, né? Rica em alimentos, nutrientes e desprovida de toxinas, porque o excesso produz odores desagradáveis, tendo influência direta sobre o paciente que, sentindo um mau cheiro, perturba-se, desconcentra-se, influenciando diretamente no resultado, além de dificultar a emissão das energias próprias ou as canalizadas do mundo espiritual em face das dificuldades digestivas ou sobrecargas de que nem sempre o doador de passes se dá conta. Por isso que a gente evita comidas pesadas, gente. Ficado aqui. Comer o quê? O que você falou? Evita comidas pesadas. Feijoada, carne mal passada, carnes, porco, frituras, pés, assim, leve, procurar ser leve, E o karma? Há um momento em que o ser amadurece para a vida. O sofrimento cumpriu seu papel retificador, podendo ser colocado Ai, gente, desculpa. A hora que eu virei pro lado, eu vou. 66. 65. Alfonso Gué afirma: o regime favorece consideravelmente a faculdade radiadora. Cumpre ser sóbrio, habituar-se a restringir suas necessidades e comer pouco. Então, Alexandre, instrutor do André Luiz, informa: o excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, enquanto provoca digestões anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal. Então vai lá, moralmente você está legal. Você chega aqui, faz oração, vai lá na paz. Mas o seu corpo está lá, na química forte, no alimento pesado, digerindo aquilo. Não adianta nada. Você poderia ter um mínimo de disciplina, entregar lá uma qualidade de 8 da energia que você recebeu, você entregando 2. Porque o seu vaso, o seu barro está sendo despejado da água, está totalmente sujo, pesado. Fisicamente, gente, olha como isso influencia. Não estamos falando de mau pensamento, de moralidade. Fisicamente. Por isso é importante dessa regulamentação. O uso do álcool e do fumo deve ser abolido, porque esses tóxicos atuam sobre os centros nervosos, influenciando diretamente as funções psíquicas, atraindo para junto de nós os dependentes desse vício que já se encontra no mundo espiritual. Para o paciente, os fluidos que transitarem pelo organismo do doador viciado sairão imantados de elementos negativos causando o mal-estar. Colocamos também em destaque o sexo sem disciplina, como fator responsável pelo exaurimento do sistema nervoso e barreira a sombrear as possibilidades radiantes dos médios, além de dificultar a absorção das energias dos bons espíritos. Então também o sexo indisciplinado atrapalha. O repouso deve ser o bastante para favorecer a organização física, o equilíbrio para o bom desempenho das funções que se propõe, contribuindo assim para a normalidade do psiquismo e do emocional. Então, no dia que você for dar passo, procura dormir certo. Quanto que é o certo? Eu não sei, 7 horas? Eu tenho o costume de dormir tarde, acordar cedo. Isso é mal, isso faz mal, é ruim. Então, no dia eu vou me disciplinar, desligo a TV, sei lá. Vai andar, aproveita um dia antes, põe um dia da atividade física, que você chega empinando igual criança.
Tenta dormir 8 horas, isso ajuda também. A mente deve estar sempre voltada para as coisas elevadas da vida, através do pensamento e vontade, direcionando sentimentos afetivos para as realizações não limitantes. O amor, doação, deve ser plantado e cultivado no solo das nossas relações. A paciência, trabalhada incessantemente para a superação dos conflitos e inquietudes íntimas. A benevolência, vivenciada plenamente no relacionamento humano, tolerando-se as imperfeições alheias. A fé raciocinada se fortalecerá até a ponto de transportar montanhas. E a calma, finalmente, coroará o nosso agir de uma tranquilidade incorruptível a despeito de todo e qualquer problema ou desafio. Quando a mente voltar para as realizações divinas, atrairemos para o nosso convívio espíritos superiores, designados para supervisionar e assistir ao trabalho que nos propomos realizar. Eles nos ajudarão suprindo deficiências nossas, abrandando, por consequência, pelas suas vibrações superiores, a ação dos nossos afetos, evitando assim que se instalem as obsessões tão em moda na atualidade. É possível fazer isso segunda a segunda? Não é. Mas, para que nós, pelo menos na quarta, eu consiga exercitar tudo isso. Pelo menos, no dia que for dar aula, da pasta, eu exercito isso. Vai chegar uma hora que esse hábito vai te fortalecer. Aí você vai conseguir fazer isso na segunda e na quarta. E vai assim por diante. Vai chegar uma hora que você vai conseguir estar encaixando isso todos os dias da sua vida. Gente, até que hora que era o curso mesmo? 11h30, né? O quê? 11h30. Ah, tá. Vamos ter uma pausa 5 minutinhos só para tomar água. E o beneficiário? Né? Quem que é o beneficiário? A pessoa que senta, né? Para aqueles que buscam a ajuda dos passes, necessário se faz esclarecimento sobre essa terapia alternativa, a sua ação e as condições influentes para a obtenção de bons resultados. Eles devem ser esclarecidos quanto à necessidade de ter fé, primeiramente em Deus, fonte geradora das energias, depois na pessoa que lhe aplicará passes, abrindo-se de uma forma confiante e afinal em si mesmo, fortalecendo a vontade de curar-se. A crença em Deus é fundamental na vida de todos nós, porque nos impulsiona para o futuro, caminhando agora sobre as dificuldades criadas ontem, com a segurança de que, estando na companhia de amigos espirituais, que a todos nos amparam e dirigem, ancoraremos amanhã no porto seguro da paz. Ela dá segurança e tranquilidade, harmonizados interiormente e tendo certeza daquilo que virá, abrimos-nos à penetração do psiquismo divino, que nos trará o elemento nutriente de que necessitamos para a cura desejada. Essa busca aponta o caminho e a caminhada leva ao doador de energia. Esse esforço condiciona o paciente à receptividade, criando as condições de sintonia para a perfeita integração magnética, que abrirá os canais por onde fluirão as energias do psiquismo divino. Do benfeitor espiritual, do agente doador até alcançá-lo. É imprescindível que se esforce para vencer as imperfeições morais, combatendo orgulho e egoísmo, deixando que em si desabroche o amor, centelha divina que está na individualidade de todos, aguardando o momento propício para brotar e expandir-se. Combater os sentimentos de ódio, vingança, ciúme e vício de toda a ordem é meta prioritária, porque essas fragilidades impedem a penetração das energias curadoras. Tal programa equivale a uma dieta que, como se sabe, faz indispensável em todo o trabalho para que os fluidos benéficos continuem por mais tempo na organização fisiopsíquica de quem os recebe, atingindo as células para sua renovação. Por outro lado, a volta a lugares de vibrações grosseiras e viciosas, após o recebimento do passe, torna vulnerável quem os recebe, pois a força das energias negativas do ambiente, em luta com as energias positivas do passe, leva-o a desvitalizar-se novamente. O hábito da oração e da leitura edificante é lenitivo para a alma e ajuda no condicionamento da mente a direcionar o pensamento para os sentimentos nobres, conduzindo-nos à ação no bem. O esforço empreendido no sentido da aquisição dessas virtudes e o direcionamento da vida pelos caminhos seguidos por Jesus significam o início da
Ou seja, não adianta você dar só passe. Vai ser um paliativo, não é coisa de pronto-socorro. Você vai fazer um curativo, mas se tu andar ponto, vai continuar sangrando. Por isso que quem começa o tratamento geralmente é o quê? Passe. O que mais que a gente pede para a pessoa? Para ela vir de quinta-feira, assistir a preleção. Se ela identificar tudo, pedir para começar a estudar, atendimento fraterno. Porque aí, com todos esses elementos, vai ajudar ela a fechar a torneira que está vazando lá, essa coisa que está desequilibrando o seu psiquismo espiritual. E aí vai diminuir. Aí o passe vai estar mais efeito. Por isso que o São Marcos sempre ele fazia tratamento com o atendimento fraterno, com o passe. Nunca só o passe. E geralmente, quase sempre, quando as pessoas tinham essa possibilidade, ele sempre falava para a pessoa de quinta e de quarta. Você fala? Fala. Então, eu estava conversando com a minha irmã, acho que sexta ou quinta-feira, ela fez transplante de rim, né? Tudo bem, só que daí, o tratamento que ela está fazendo para segurar o rim, está acarretando um monte de outras coisinhas nela, né? Ela está maior, cardíaco, pareceu mais coisas. Aí eu estava falando para ela sobre o passe, ela é evangélica. Não frequenta, mas é evangélica. Eu falei assim, Ângela, a importância de um passe é muito grande para essas coisinhas que você está acarretando. Então eu estava falando para ela, explicando assim, importante é o quê? O médium, ele ter a fé também da cura, você também ter a fé, e outra, se for mérito seu. Algumas coisas podem acarretar de você melhorar. Né, vindo a melhorar mais coisas. E falei para ela também assim, que seria interessante, vou perguntar até para você agora, tipo assim, que nem o irmão Vinícius. Ele vai ser a pessoa que vai todas as quinta-feiras fazer o mesmo passe nela, ou precisa ser somente ele, ou pode ser dividido também. Num caso assim, se a casa tiver essa válvula, né, de tratamento, como já teve uma época, o Sr. Marcos ele fazia assim, ele fazia o atendimento e ele dava o passe da pessoa. Né? Ele não de quinta, mas, por exemplo, o Sr. Marcos fazia atendimento fraterno, ele fazia uma fichinha, né? Uma fichinha. Tinha lá 4, 8, 2 semanas, 3. A pessoa tinha que vir todo dia, tal horário. Ele fazia o atendimento fraterno e ele fazia o passe. Se a casa tivesse as pessoas para fazer isso, com certeza a gente montaria isso. Atendimento fraterno, equipe de passe. Não necessariamente quem faz atendimento precisa dar o passe, não precisa. Né? Mas ter um grupo de passistas só para fazer aquilo. Hoje o grupo vai atender quem está no público. Hoje o grupo vai atender quem está fazendo atendimento fraterno. Hoje o grupo vai dar passe nas crianças de evangelização. Então, se for o mesmo grupo ou se tiver 3 grupos, no dia que eles estão lá, mesmo que eles não sabem o que o senhor está falando, eles vão ser intuídos. Né? Como a gente não tem isso, né, infelizmente por falta de paciência, a gente não consegue estruturar esse trabalho, a gente está fazendo esse curso exatamente para isso, a pessoa faz atendimento e não tem como a pessoa eu vou lá fazer atendimento, eu vou dar passe. Não dá. Né? Então, a espiritualidade trabalha ali, quem for lá, a Vânia vai dar passe à pessoa, não sabe nada que está falando para mim. Ela vai ser intuída. Mas o ideal é que se estruture esse tipo de trabalho. Atendimento fraterno e o passe junto com o atendimento. Se não tem muitos passistas, quem deu atendimento faz o passe. Se tem, eu dei atendimento, você saiu aqui, vai lá, você vai ter um passe. E geralmente é um serviço distinto de quinta-feira. Em Sorocaba, lá no Cifif, não sei se alguém já foi lá a palestra embaixo, e eles fazem atendimento fraterno simultâneo com a palestra. Quem chega, quer passar para o atendimento, ela sobe para o segundo andar. Aí lá, ela faz uma fichinha, é encaminhada para uma salinha, que tem vários atendentes fraternos, faz o atendimento, e lá fica uma sala com passista só para receber essa galera. Esse seria o ideal. Eu já fiz o tratamento. Então, e aí você falou. É assim? Primeiro eu preenchi uma ficha, foi para a fé.
tem uma fichinha assim. A gente parou esse trabalho não tem pessoas. Mas, inclusive, a ideia, depois que acabar esse livro, é estudar o livro do atendimento fraterno, para que a gente monte esse serviço da casa. Mas é isso aí, o ideal é isso, Sérgio, que seja um passe diferenciado da pessoa. Mas na ausência, se a pessoa sair daqui e entrar no passe de quem está ali, isso vai dar um jeitinho. Mas o ideal é que seja assim, personalizado mesmo. Hoje a evangelização é só criança. Até porque o passista, ele estuda mais. Então não é porque eu mudo a passe que eu não vou entender o que é o atendimento fraterno. Então ele já vai estar por dentro. Às vezes um dia eu atendo, outro dia eu dou passe. Então ele vai se especializando nessa área. Da passe em criança é diferente. Então ele vai se especializando nisso. Ou ele pode ser um, mas especialista em 3, 4 tipos de passe. Né? Onde está? O ambiente. O ambiente. A aplicação de passes como terapia, adotada pelo Espiritismo, é uma ação eminentemente mediúnica. Razão porque está sujeita a cuidados semelhantes aos adotados para as reuniões de intercâmbio espiritual com a relação à influência do meio. Então, a importância do passe, gente, é igual sexta-feira, é igual quinta-feira depois. É um trabalho mediúnico também. Deve-se, portanto, evitar aplicá-los em ambiente impregnados de energias degradadas, para não contaminar as irradiações curativas, restauradoras que são movimentadas em proveito do paciente. Tais ambientes são aqueles frequentados por pessoas malévolas, maledicentes, viciosas e frívolas que ficam impregnados vigorosamente de seus pensamentos. O ambiente para o passe deve ser aquele que as pessoas as utilizem para atividades edificantes. Se queremos o melhor ao nosso alcance, nem o comum serve. Desse modo, ambientes públicos, ambientes muito frequentados e comprometidos com as atividades do dia a dia da vida das pessoas, não são adequados. A gente dá passe, né, em shopping, bar, até na nossa casa, que é o nosso dia a dia. É claro que em situações extremas dá para dar, mas não é, é o dia a dia. Inclusive na casa, o ideal, vocês devem ter conhecido outras casas, né? Muitas casas que eu conheci, existia uma sala só para o passe. Não sei como que era em São Roque lá, mas as que eu conheci. Por quê? A gente pode usar aquela sala para estudar? Se não tivesse outra sala, a gente ia ter que usar. Se adaptar com o ambiente. Mas o ideal é que fique só aquela salinha para o passe. Esse é o ideal. Né? Não por forma, mas é porque é um ambiente que a gente não vai estar ali tendo outra finalidade. Então o próprio fluido daquele local já vai estar adaptado àquela situação do passe. Os espíritos, provavelmente, que são direcionados a esse tipo de trabalho, ficou magnético, né? Eu, muitas vezes, fazer uma prece, a gente vai fazer estudo. Chegar mais cedo, faço uma prece lá dentro. Posso fazer aqui, posso fazer lá? Posso. Vai lá, é um lugar que tem mais força, né? É mais limpo, eu falo, é limpo. Então, é essa linha, né? As atividades dos passes, em princípio, devem ser praticadas no centro. E entre suas dependências, naquela que seja mais própria. Aí, ó, reservada, confortável e limpa. Por isso que a gente abriu também a sala do passe, né? Porque por 20 pessoas lá dentro não tinha como. Pode ser específica para tal mista, ou a sala mediúnica ou a do atendimento fraterno, ou outra que melhor atenda às finalidades e objetivos do passe. Há que se providenciar para que tal lugar ofereça as condições para se dosar a luz, a fim de torná-la repousante e agradável, pois o excesso de luminosidade prejudica as emissões do bioplasma e sua falta deprime e inquieta. Por isso que tem a luzinha verde. Aulus, inquirido por Hilário, sobre a atmosfera radiante que se derramava no ambiente de uma sala onde se realizava atendimento pelos passos, aduz. Nessa sala se reuniam sublimações e emanações mentais, na maioria de quantos se valem do socorro magnético tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Se o centro dispõe um serviço regular de passes, precisa de uma recepção e do atendimento fraterno, funcionando concomitantemente, que a gente estava falando.
Recepção numa antessala, onde as pessoas esperam, às vezes, ser atendidas, sendo assistidas por auxiliar, orientado nesse sentido. E atendimento fraterno em gabinetes privados, onde elas sejam preparadas para o passe. Por isso que a gente fez a salinha de atendimento ali. Esses espaços devem ser bastante acolhedores e adequadamente decorados, dispondo a recepção de assentos em número suficiente, música ambiental, revistas e mensagens espíritas à vontade. Na recepção, no atendimento fraterno, o tratamento começa. Então, o atendimento começa antes já. Por isso que a gente está reformulando aqui, a gente fez aquilo ali, a gente vai estruturar lá na frente, fazer ambiente acolhedor, fazer biblioteca, fixa o ambiente acolhedor, porque a hora que a pessoa entrar, ali já vai começar o tratamento dela. Tem as frases, tá vendo? Fica passando lá o videozinho. Aquilo ali já é o tratamento dela, que já vai dar aquele choque de realidade da pessoa, né? Ela vai se acalmando porque o ambiente impõe isso a ela. A ideia de que o centro, né? A ideia de que o centro é o melhor lugar para se aplicar passe é uma afirmativa válida. Sendo, no entanto, preciso que os membros de suas equipes de trabalho se amem e se identifiquem com a oração do trabalho, principalmente da transformação moral e da solidariedade ativa. Somente assim o centro atrairá os bons espíritos e impregnar de vibrações de elevado teor. Quando as circunstâncias impuserem a necessidade de se aplicar passes fora de suas dependências, ou seja, o momento que a gente tem que dar fora da casa, de sua emergência, no hospital ou residência, há que se criarem as condições psíquicas ambientais adequadas, através da preparação do doador de energias, antes de se dirigir ao local e ali através de leitura e música, se possível. Faz-se necessário limitar o número de pessoas ligadas ao doente presentes no local do passe, evitando-se a curiosidade de indivíduos preparados. Então vamos, para encerrar, pensar um cenário. Tem um irmão nosso, ou alguém que está precisando catar no fundo do poço, seja espiritualmente, seja fisicamente. Claro que for espiritualmente, a gente vai fazer de tudo para trazer ele aqui. A gente vai fazer de tudo para trazer ele aqui. Né? Mas vamos supor que fisicamente, está debilitado. Ou sei lá, você está viajando, tem um problemaço lá, o pessoal surtou, você tem que dar passe. O que faz geralmente? O que ele está dizendo? Como que a gente vai dar uma ajudada no ambiente? Como? Eu me preparo. Eu vou fazer minha oração sozinho, me preparando. Parei o carro na frente da casa da pessoa, ou antes disso, se possível, vou sair de casa e já conecto o Senhor, vou ao trabalho, ajuda a limpar o ambiente, lá. Me preparei. Vou para lá. Chegou lá, geralmente às vezes está uma família. Você vai dar passe em uma pessoa. Se a situação te chama aí lá, é porque a coisa está feia, né? Aí o que você faz? O que a gente fazia aqui antigamente? Você reúne a família, explica, né? Geralmente ela já vai saber, porque se ela pede é porque ela sabe, né? Mas dá uma explicadinha, leva o evangelho, faz um evangelinho rápido, fala uma coisa rapidinha, como se fosse um evangelho no lar. Rápido, não é para ficar dando palestra, é só para conectar as pessoas e o ambiente. Harmoniza. Aí você fala, olha, eu vou dar passe no fulano, eu vou no quarto lá X. Nesse momento, fiquem pensando coisas boas, não liga a TV, não liga a rádio, para de fazer o que vocês estão fazendo. É rapidinho, é 5 minutos no máximo. Fiquem na sala aí, lê o evangelho, fiquem em silêncio, tá? Evita ligar a TV lá, ó, harmonizou. Aí você vai num quarto, se for possível, num lugar afastado. Às vezes é uma casa que não tem como, né? Uma situação de carência. Mas, se possível, vai no outro ambiente. Aí lá você faz a técnica, né? Você faz a irradiação. Né? E faz uma prece final, agradecendo. Eu gosto de fazer prece final. E agradece. Simples. Claro que façam o máximo de esforço para trazer a pessoa na casa. Porque a minha força, eu sou um passista mediano para ruim. Lá fora eu sou um passista ruim, em termos de radiação. Eu não tenho a força. Tem gente que nasce já com a mediunidade de impasse. Se eu conseguir trazer essa pessoa,
Possivelmente, o Serginho, que é um passista intermediário para bom, e já está com uma disciplina 10, eu estou na 2, a hora que ele dá passe, a força de atuação vai ser melhor. Fora que a espiritualidade, o ambiente, tudo vai conspirar para aquela pessoa. Eu posso emular esse ambiente numa casa que eu vou? Eu posso. Só que eu sou consciente que eu, fora, sou muito mais fraco que eu dentro, em termos de radiação. O que eu vou fazer? Vou fazer isso que ele está dizendo. Harmoniza o ambiente, faz oração, para tentar melhorar ali o máximo que eu conseguir, chegar no meu teto e dar o passe. A pessoa melhorou, falou, olha, vai na casa, tá? Semana que vem eu vim aqui, é uma situação, pensem em vocês que é um socorro. Mesma coisa, a pessoa sofre um acidente, o que o socorrista faz? Faz os cuidados paliativos, bota na ambulância e traz no hospital. Aqui é o hospital, aqui é o pronto-socorro. Quando a gente tem que sair, a gente está sendo um socorrista. Tá? Agora, um projeto que a gente quer implementar aqui, vai depender muito desse grupo, né, Sul? Que é a Caravana da Esperança, que era um projeto que o São Marcos tinha idealizado. Ou seja, vai ser um grupo formado, voluntário, então ninguém vai ser obrigado a falar, eu sou passista, eu me voluntario. Aí esse grupo vai ter o cadastro, tudo, as pessoas que querem que esteja o passe na casa delas, ou quer que faça o evangelho no lar lá. As pessoas, a coisa tá feia mesmo, né? Que muita gente pede, eu não sei se sabe, mas muita gente pede pra gente ir até a casa das pessoas. É que eu acho que essa informação não chega a vocês. E na ausência de trabalhadores que possam fazer isso, a gente não faz. Então, vai montar o grupo. O grupo vai estar o passista e o cara que faz o atendimento fraterno. E é um trabalhador, uma pessoa que estuda, uma pessoa que faz o bem. Em determinado dia, esse grupo vai até a casa da pessoa, entendeu? E lá faz todo o atendimento básico, tentando trazer a pessoa para cá. Entendeu? É um projeto que a gente quer implementar, mas depende dos trabalhadores para a gente fazer. Aí sim, a força do grupo vai ser muito maior do que eu sozinho. Então, a gente que está sozinho, se for realmente necessário, façam esses cuidados paliativos para conseguir diminuir ao máximo o ambiente. Porque se a casa está zoada, o que acontece? Provavelmente, espiritualmente, ela está sendo atacada. Então, provavelmente tem muitos obsessores lá. E eles não vão ficar nem um pouco felizes se vocês irem lá. Por isso que a gente tem que se preparar. Os soldados se preparam para ir para a guerra. E a gente faz isso também. Sempre prepara. Até entrega de cesta. Quem vai, a gente se prepara. Entregar cesta. Porque a hora que você vai no ambiente externo, os espiritualistas não tem nada contra você, mas você está indo lá querer levar luz, eles não querem ferrar com você. Então se prepara. Quando eu me preparo, eu me conecto, eu vou com a caravana, meu anjo da guarda trabalha. Quando eu vou no Deus dará, eu vou lá, chego lá, senta aí, eu vou dar passeio, pá, vou embora. Tchum. Aí você roda. Porque geralmente a gente vai estar mexendo em vespeiro. E quando a pessoa está no fundo do poço é porque ela está extremamente obsediada, ou num sentido ou em outro. Então a gente tem que se preparar. Tá? Nunca se esqueça disso. Então pode dar passe fora da casa? Para o povão, não falar assim, a gente fala que não. Porque senão o cara sai que louco aí, daqui a pouco tá até virando, casa do cara vira, né? Mas a gente, passista, estudado, a gente sabe. Pode. Numa situação de necessidade, de extrema necessidade, respeitando essas condições. Eu fazendo essas condições, meu passe vai atingir o sucesso. E lembra que eu sou um socorrista. Eu sou é igual o bombeiro lá. Faço o paliativo para o cara não morrer ali, boto a ambulância e trago para cá. Esse vai ser meu objetivo. E não alimentar o passe externo. Certo? Aí semana que a gente fala mais disso aí.